está sendo gravado. Pessoal, começando então a revisão, eu vou abrir a apresentação, eu vou usar o sistema do AVA para mostrar exatamente o que foi passado para a gente. Sala 5. Ocultar. Bom, senhores, no primeiro bimestre, a gente começou a estudar um pouquinho, lá no comecinho. Na realidade, o primeiro bimestre inteirinho foi o conceito que nós chamamos de simplificação de expressões digitais. Ou, na realidade, a gente começou a fazer um estudo do como a gente pode simplificar as nossas expressões digitais. Até o ano passado, vocês faziam o que nós chamamos de extração da expressão sem simplificação. O que significa isso? A gente faz uma tabela verdade e, baseado nessa tabela verdade de um sistema ou de um processo, a gente vai gerar uma expressão relativamente bastante grande, bastante extensa. Dependendo das características dessa expressão, nós podemos fazer as simplificações dela, ou seja, diminuir, enxugar e deixar somente o essencial e realmente o que precisa para poder montar o nosso circuito digital. Bom, gente, com essa expressão bem simplificada, a gente também está economizando portas lógicas, a gente está economizando espaço, a gente está economizando placa, a gente está economizando tempo. Significa que nossa placa, nosso projeto vai ficar mais barato. Ficando mais barato, ele se torna mais viável. Ficando mais viável, ele, no final das contas, se torna um produto interessante para o mercado. Certinho? Vamos nós aqui mais um pouco. Bom, gente, foi passado, eu passei para vocês, no primeiro bimestre, duas formas diferentes de nós trabalharmos a simplificação das expressões. A primeira que eu passei para vocês foi a nossa amiga álgebra booleana, aonde que a álgebra booleana, ela, na realidade, ela faz uma manipulação matemática das variáveis da nossa expressão, de tal forma que, conforme vai manipulando matematicamente as variáveis, algumas delas podem ser simplificadas, ou seja, colocar em evidência. Deixa eu abrir para nós aqui a apostila. Aula, disciplinas, apostilas, digital, álgebra booleana. Só para a gente dar uma observada ali. Gente, a álgebra booleana, ela manipula a partir de expressões ou a partir de operações matemáticas, igual a gente está vendo aqui, uma variável A, que pode assumir dois valores diferentes, 1 ou zero, continua sendo a variável A. A ou 1 continua, vira 1, ou seja, 1 ou 1 ou 0, 1. Então, gente, são essas operações que nós fazemos com as variáveis, de tal forma que a gente consiga simplificar a nossa expressão. Nós temos aqui a propriedade da adição, propriedade da multiplicação lógica, da complementação, da comutatividade, associatividade e a nossa amiga distributiva. Bom, gente, e para fechar, existe aqui para a gente uma aplicação também, que é o chamado Teorema de Morgan, onde o Teorema de Morgan pode ser aplicado de duas formas diferentes. Quando eu tenho aqui A, E, B, E, C, E, infinitas variáveis, e uma barra só com todo mundo, eu posso quebrar essa expressão, invertendo aqui, aonde que a lógica E vira uma lógica OU, aí depois inverte exclusivamente cada uma das variáveis de forma independente. Tranquilo, pessoal? Todo mundo lembrou como é que estava?
Senhores, quem cala consente. Beleza. Todo mundo lembrou, né, senhores? Beleza, Yuri. Senhores, não se esquecendo, a álgebra booleana, gente, é um sistema matemático. Então, na realidade, com toda a matemática, se vocês não praticarem, se vocês não exercitarem esses conceitos, no final das contas, eles se tornam bastante difíceis de vocês memorizarem e depois, no futuro, trabalhar. Então, gente, são situações bem pontuais quando vocês vão trabalhar com isso. É importante que vocês lembrem dela, da álgebra booleana, quando vocês vão trabalhar, por exemplo, uma programação no PLC, mexer com programação do microcontrolador, ou mesmo desenvolver um circuito digital com componentes discretos ou uma coisa parecida. Porque, na realidade, gente, a lógica booleana ou da álgebra booleana, ela é aplicada em qualquer sistema digital. Ou seja, se o sistema for de 1 e 0 para trabalhar, você pode aplicar a álgebra booleana. Tranquilo, senhores? Beleza. Bom. Próxima matéria, senhores. Depois de trabalhar bastante a álgebra booleana, até comentando aqui, apareceu aqui, pessoal, existe também a possibilidade de a gente trabalhar com a chamada álgebra booleana reversa. Ao invés da gente considerar os uns da expressão, a gente pode considerar os zeros da expressão, que é interessante quando eu tenho muitos uns e poucos zeros. Então, você pode otimizar o processo de simplificação, tá, gente? Então, de vez de você considerar o S igual a, você pode considerar o S barrado igual a. Ou seja, pegar só as variáveis invertidas, ou seja, quando a variável vale zero. Certinho, gente? Bom, pessoal, depois de trabalhar a parte de álgebra booleana, a gente trabalhou bastante também um pouquinho a parte gráfica dos chamados diagramas de Veneti e Carnot. Nossos dois amigos aqui, viu, pessoal, que no final das contas eles pegaram toda a álgebra booleana e a partir dos conceitos da álgebra booleana eles foram estudando, analisando e perceberam que várias características da álgebra booleana poderiam ser otimizadas. O que significa isso? Eles criaram uma ferramenta gráfica que poderia simplificar as expressões de uma forma muito mais ágil e mais precisa, para poder você estar chegando nas expressões simplificadas. O único problema é que, na realidade, é um método. E significa isso, como todo e qualquer método, você tem que respeitar uma sequência de regrinhas extremamente bem definidas pelos diagramas de Veitch e Carnot. Se você não respeitar as regrinhas de construção, seleção, preenchimento e depois extração, você não consegue gerar uma expressão corretamente. Bom, gente, principal diferença entre álgebra booleana e diagrama de Carnot, a álgebra booleana é extremamente simples no conceito de começar a fazer. Só que ela gera um trabalho bastante grande para poder conseguir fazer a simplificação das expressões. Em contrapartida, os diagramas de Carnot, eles demandam um trabalho muito grande para você construir, para você fazer toda a estrutura, e depois é extremamente rápido para você extrair a expressão. Então, na realidade, um é exatamente o contrário do outro no conceito de trabalho. Um é muito simples, a base, e mais trabalhoso a gerar a expressão simplificada. Os diagramas de Carnot, ao contrário, eles são muito mais difíceis e complexos para você montar os diagramas e preencher direitinho, e muito mais simples para você extrair. Bom, gente, como eu falei para vocês, ele é um diagrama. Então, como é que funciona um diagrama? Nada mais é do que uma construção, normalmente retangular ou quadrada, dependendo da quantidade de variáveis, e você vai pegar a tua tabela verdade e vai lançar dentro desses diagramas. Esse que vocês estão vendo é o diagrama aqui com apenas duas variáveis, a variável A e a variável B.
Aí a gente subiu para uma tabela verdade de 3 variáveis. Aqui eu tenho a variável A, B e a variável C. Depois a gente subiu, passamos para 4 variáveis. O diagrama fica um pouquinho maior. Ele vai ter 16 possibilidades diferentes. Aí nós temos aqui A, B, C e D no diagrama. O limite do diagrama de Carnot são 4 variáveis por diagrama. Não sei se vocês lembram, quando eu trabalhei com vocês, a partir de 4 variáveis, a quinta variável vai pegar e vai dobrar o diagrama. Ou seja, ao invés de eu ter apenas um diagrama de 16 variáveis, quando eu trabalho com 5, 32 posições na tabela, eu vou criar um segundo diagrama do lado, aonde que eu vou começar a isolar, espacialmente falando, essa quinta variável, ou uma das variáveis vai ser isolada, fazendo com que de um lado seja a variável barrada, do outro lado seja a variável sem barra. E assim sucessivamente, para uma sexta variável, ele dobra, depois para 4 diagramas, 7 variáveis, ele dobra 8 diagramas, para 8, e assim vai indo, tá, gente? Conforme aumenta a quantidade de variáveis, vai dobrando a quantidade de diagramas de 16 posições. Tranquilo, senhores? Todo mundo lembrou dos diagramas de Veitch e Carnot? Sim. Eletrônica digital é fácil demais, né, senhores? Ai, fechar atual. Deixa esse aqui aberto para a próxima matéria. Bom, senhores, isso foi a matéria do primeiro bimestre, álgebra booleana e a nossa amiga, nosso amigo diagramas de Bennet, Veitch e Carnot. Segundo bimestre. Bom, pessoal, no segundo bimestre, a gente começou o segundo bimestre fazendo uma aplicação prática da simplificação de expressões digitais, aonde que a gente começou a ver os chamados circuitos codificadores e decodificadores, aonde que nós fizemos um trabalho, todo mundo lembra, né, que deu um trabalho que deu trabalho, né, senhores? Que é como construir um circuito codificador e decodificador, ou seja, a base de como a gente tem os sistemas de mudança de linguagem digital, onde que de um lado a gente tem um sistema digital, uma linguagem, e do outro lado tem uma outra linguagem digital. Os nossos circuitos codificadores e decodificadores são responsáveis para fazer essa migração entre esses dois sistemas de linguagem digital diferentes. Todo mundo lembrou, senhores? Cri, 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 cri. Só porque é sexta-feira, tá todo mundo dormindo? Beleza, Yuri. Só tem você acordado aí, viu? O resto é dormiu. Bom, senhores, continuando a parte do segundo bimestre, a gente trabalhou um pouquinho o que a gente chamou de circuitos multiplexadores e demultiplexadores. O que significa isso? São os nossos circuitos que são capazes de otimizar a utilização dos meios de comunicação. O multiplexador é um sistema capaz de várias fontes diferentes utilizar um mesmo meio de comunicação, que seja um fio metálico, uma fibra ótica ou até mesmo o ar, pensando aqui numa onda eletromagnética. E uma vez que a gente multiplexa, a gente tem que demultiplexar, ou seja, na outra extremidade da comunicação, existem sistemas e dispositivos que vão estar pegando tudo que está misturado ali ao longo do tempo, frequência e outras formas de multiplexação que nós temos, e vai separar essas informações para o destino corretamente. Bom, gente, se eu não me engano, fechamos aqui o nosso segundo bimestre. Como está todo mundo quietinho, acabou a revisão. Vou começar a matéria nova.
Alô, senhores? Alguém presente? Ô, Yuri, é só você. O resto todo mundo foi tomar café. Não tá louco, eu tô aqui, ué. O Yuri tá ali mesmo, o Yuri tá respondendo. Bom, senhores, há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta referente aqui à parte do primeiro bimestre? Álgebra booleana, diagramas de Carnot. Nenhuma pergunta referente a circuitos codificadores e decodificadores e circuitos multiplexadores e demultiplexadores, senhores? Pode falar, doutor Luiz. Então, Erwan, assim, a gente vai ainda continuar, vai ter algum exercício referente a essas matérias? Oficialmente falando, não. Porque, na realidade, agora eu já entro com as matérias novas. Na realidade, eu vou trabalhar, inclusive, a parte já mais moderna da eletrônica digital, que são chamados flip-flops. Em parte, eu uso os conceitos que a gente aprendeu até agora, em parte. Mas acaba sendo uma matéria bastante independente da eletrônica digital. Ou seja, só se tiver necessidade para poder ter que fazer de novo, entendeu? Fazer Entendi. algum exercício ou fazer alguma pergunta. Por isso que a ideia da revisão. A ideia da revisão é a gente tentar tirar o máximo de dúvida possível antes da gente começar a matéria nova. Mas, toda pergunta, por nem tanto, se ninguém tem dúvida, a gente toca o barco. Na realidade, se todo mundo tiver todas as dúvidas, não tem como a gente dar aula de tudo de novo, mas pode fazer alguma coisa mais detalhada de alguma se tiver interesse. E aí, senhores, podemos continuar então? Começar a nossa matéria nova de terceiro bimestre? Sim. Otário. Ué, cadê o. Esse aqui foi da aula de ontem. Revisão do primeiro semestre de. Tom, 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 tom. Eletrônica digital. Cadê a apostila? Perdi a apostila. Senhores, aí logo em seguida, depois, eu posto para vocês lá o material, tá, senhores? Hoje eu não dei conta, não. O sistema tá falhando. Nossa senhora, cadê? Tá aqui. Vamos nós. Senhores, até hoje, nós estudamos o que nós chamamos de circuitos combinacionais. O que significa isso? São circuitos aonde que, na realidade, a gente tem uma entrada e, baseado nesse grupo de entradas e os seus respectivos valores, a gente gera uma respectiva saída. Ou seja, a saída depende diretamente e exclusivamente das entradas. Então, tudo que nós fizemos até hoje são circuitos onde que acontece o quê? Você gera uma determinada quantidade de entradas de informações e essas entradas de informações
vão gerar para a gente um determinado grupo de saídas de informações fixas, engessadas e extremamente bem definidas. Só que isso... Ai, que bom que não estão na aula presencial, viu, senhores? Senão hoje ficaria... Saúde. Amém. Senhores, só que o pessoal percebeu que em determinadas situações isso era interessante. Em determinadas situações ficou um negócio muito vago. Já travava a escola mesmo, já para o bombeiro, sistema de segurança, SAMU, uau, 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 e plastifica o Iroan. Acho que isso... mais ou menos por aí mesmo. Entrar com aquelas máscaras de oxigênio. Já vem com a máscara e já enrola em faixa e deixa. Bom, senhores, aí, no final das contas, alguns estudiosos perceberam que poderiam melhorar o sistema de utilização de algumas lógicas digitais. Nessa hora, gente, um grupo de estudiosos aí perceberam que poderiam criar o que nós chamamos de realimentação dos nossos processos. O que significa isso? Significa o seguinte: uma determinada saída ou um determinado grupo de saídas, eles podem ser o quê? Voltar para o nosso circuito de entrada, ou seja, a minha informação de saída ser realimentada à entrada. O que significa isso? Gente, imaginem vocês, a partir de uma determinada lógica de entradas, vocês vão criar um determinado grupo de saídas. Só que na hora que você gerou um determinado grupo de saídas, esse determinado grupo de saídas pode interferir novamente no circuito de entrada, gerando novas saídas ou não. Entendido, senhores? Beleza. Tá bom? Bom, gente, nessa hora, eles foram capazes de criar um grupo de componentes ou uma sequência de componentes que, no final das contas, literalmente viraram o que nós temos no mundo de hoje. Ou seja, gente, quando você liga um computador, dentro do celular, dentro dos nossos sistemas de processamento, ele tem ali um determinado grupo de circuitos sequenciais, que são esses circuitos realimentados, e esses circuitos sequenciais realimentados são capazes de fazer zilhões de coisas dentro do nosso sistema. Para começar, eles são capazes, por exemplo, gente, de armazenar informação, ou seja, a gente tem os chamados circuitos de memória. Gente, aí que surgiram as nossas memórias RAM, ROM e um monte de outros tipos de memórias diferentes. Nós podemos ter os chamados osciladores digitais, aonde que esses componentes são capazes, por exemplo, de gerar uma onda, gente, gerar uma onda digital quadradinha a partir do próprio componente digital. Ou seja, você não precisa de outros componentes ou outros circuitos para gerar uma frequência. Gente, gerou-se também, a partir desses circuitos sequenciais, os chamados registradores de deslocamento. Circuitos capazes, por exemplo, de converter uma informação paralela em uma informação serial, de uma informação serial para uma informação paralela. Só para entender o que significa isso, significa o seguinte: por exemplo, o teu computador, hoje, gente, na modernidade, nós temos nossos computadores com 64 bits de processamento. Ou seja, a palavra que nós trabalhamos no nosso computador, ela é de 64 bits. Mas na hora de passar, por exemplo, a fibra ótica, que é a que chega à nossa internet, a fibra ótica é um sistema serial, ou seja, ele só trafega 1 bit por vez. O que faz? Nós usamos um registrador de deslocamento, esse registrador de deslocamento transforma uma informação serial numa informação paralela, ou uma informação paralela em uma informação serial. Só para a gente entender que a gente precisa agora de um componente desse. Além, gente, de um outro gama gigantescamente de componentes e circuitos que foram criados a partir desse sistema sequencial. Tranquila a ideia, senhores? Um genérico, bem genérico, gigantão?
Beleza. Então tá bom. Os senhores, agora são 9h05. Preciso dar um pulinho no banheiro. Tomei tanto remédio aqui agora que tá fazendo uns efeitos colaterais aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui agora, gente. De vez de acabar ir pro café às 9h10, eu vou parar agora às 9h06. Aí a gente volta às 9h20 do café. Certinho, senhores? Beleza. Eu vou deixar a sala aberta, eu só vou encerrar a gravação agora, aí depois que voltar do café, a gente volta e inicializa novamente o processo da gravação. Ok.